Olá a todos! Esse vídeo vai abordar um tópico bem interessante, um recurso já antigo, presente até nas versões anteriores do Photoshop, que é o recurso de histórico, só que vamos abordá-lo de uma forma bem diferenciada. Eu estou usando aqui o Photoshop CC, mas ele também está presente nas versões anteriores. É um recurso em que vai salvar tudo que é feito em qualquer imagem de forma detalhada, em lista, e isso que vai sendo armazenado fica de certa forma oculto, para depois uma consulta posterior, enfim, né? Você, por exemplo, está aplicando uma prova ou algo do tipo, envolvendo o Photoshop, pode usar esse recurso para ver o que o aluno fez, por exemplo, qual a data que ele aplicou as modificações e, inclusive, o arquivo que ele salvou. Tá? Isso tudo de forma bem interessante. Tá? Esse recurso ele está desativado por padrão no Photoshop e eu vou abrir aqui uma foto qualquer, lá no menu Arquivo Abrir, uma foto de qualquer formato. Estou abrindo uma foto em JPEG, tá? E vou mostrar para vocês que lá no menu Editar, Preferências, Geral, ou Ctrl K direto lá, tá? Existe uma opção aqui que por padrão está desmarcada no menu Geral de Preferências do Photoshop, lá em Editar, que é o Registro de Histórico. O registro de histórico, por padrão, ele está desabilitado. Se você marcar o registro de histórico e deixar como metadados, tá? E eu gosto muito de colocar, inclusive, na opção detalhado, por padrão, se não me engano, ele está em somente seções. Essa opção que eu acabei de marcar, metadados, faz com que quando eu salvar no formato do Photoshop, que é o arquivo PSD, ele vai salvar informações de tudo que eu for fazendo no arquivo, já embutido, digamos assim, nesse formato de arquivo PSD do Photoshop. Claro que se eu colocar em outros formatos, por exemplo no arquivo de texto, ele vai salvar essa lista de tudo que eu fiz em um arquivo de texto, em um TXT, um bloco de notas, em ambos, tanto no arquivo PSD do Photoshop, quanto também em bloco de texto. Eu costumo colocar somente metadados, que é muito mais prático. Tá? Então basta marcar metadados e troque para detalhado. Quando eu colocar em OK, tá? Eu vou salvar o arquivo aqui, lá na minha área de trabalho, como formato então do próprio Photoshop. Tá? Trocar aqui para o tipo Photoshop PSD. Tá? Salvei ele. E vou fazer algumas coisas nele. Tá? Vou, por exemplo, aplicar um ajuste de níveis automático, um ajuste de cor. Tá? Vou aplicar então também um ajuste de equilíbrio de cores, colocando um aspecto um pouco mais azulado na foto, aumentando o canal azul da foto, por exemplo. Tá? E o simples fato de eu ter feito esses dois ajustes faz com que ele já armazenou numa lista tudo que eu fiz. Tá? Vou fechar o arquivo e salvar. Se eu abrir o arquivo de novo, isso em qualquer Photoshop, né? Não somente no meu Photoshop, estando aquela opção marcada ou não. Abri o arquivo, tá? Lá em arquivo, info sobre o arquivo, ele vai ter várias opções em que eu posso inclusive preencher lá, mas existe uma opção que é o Photoshop, em que ele vai exibir justamente os metadados. Tá? Então aqui ele vai exibir a hora que eu abri a imagem, tá? A data, aonde estava a imagem, o local na pasta onde estava a imagem. Tá? E olha só que interessante, ele colocou tudo que eu fiz, tá? Os níveis, apliquei os níveis, salvei na minha área de trabalho, então ele coloca inclusive a hora que eu salvei e tudo mais, né? Todos os ajustes de níveis, colocou inclusive o equilíbrio de cores, tá? Tudo que eu fiz, tá? E também a hora que eu salvei depois também, o nome do arquivo e tudo mais. Tá? Se eu aplicar qualquer outra modificação, tá? Aplicar qualquer outro filtro, rotação por exemplo, ele já vai colocar também lá no gravar no info sobre arquivo também. Tá? Girei ali em 180 graus. Tá? Se eu não quiser mais que ele grave, basta eu voltar lá em editar preferências geral e desmarcar essa opção de registro. Essas listas que ele salva é algo extremamente leve, porque é basicamente texto que ele salva e serve para uma consulta posterior. Né? Eu quero ver exatamente o que eu fiz, quando que eu fiz, ou o que uma outra pessoa fez no arquivo, eu posso consultar facilmente e aquilo fica armazenado lá dentro do próprio arquivo PSD de forma bem leve e bem segura, tá? E de forma inclusive inalterada, eu não consigo alterar aquilo lá.
Tá? Então é uma boa forma, inclusive, de consultar o que foi feito no arquivo. Tá? Fica essa dica, então, de histórico de uma forma bem diferenciada para vocês em metadados embutido no arquivo PSD. Grande abraço a todos, então. Até o próximo vídeo.